Amém? Então vamos para a mensagem de hoje. Abra suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 37 Salmos. Hoje a gente vai falar de algo que eu julgo ser muito interessante, assim. Eu até coloquei um tema bem interessante para essa mensagem, bem moderno. É uma mensagem de hoje, é sobre algo que o mundo moderno tem buscado, de diversas formas, com diversas ferramentas, para conseguir adquirir isso. Isso o quê? Paz e tranquilidade, né? Então, viver de forma tranquila acaba sendo uma arte, né? Então, a mensagem de hoje leva como tema a arte da tranquilidade, né? E viver de forma tranquila, então, é basicamente uma arte, irmãos. Tem gente que é tranquilo por si só, né? Tem gente que é manso por si só. Eu admiro isso, eu admiro muito. Eu busco essa virtude de ser tranquilo e manso também, aleluia, mas não é fácil. Tem gente que é assim por natureza, tranquilo e manso, né? Luquinhas também é um homem manso, Só a Deise sabe como ele é nervoso, eu não sei, graças a Deus, mas ele é um homem manso. O Patrick que está ali atrás é um homem manso, né? Um homem tranquilo, manso. Nunca vi o Patrick falar alto, né, Patrick? Vocês conhecem o Patrick? Olha o Patrick lá. Levanta a mão aí, Patrick, esposo da Milena. Patrick é um homem manso, aleluia. É bênção isso. Tem gente que tem a mansidão, a tranquilidade já no DNA. Não é o meu caso. Mas em Cristo Jesus eu busco essa virtude e um dia a conquistarei em nome de Jesus, né? Mas enfim, a tranquilidade é a arte que o mundo moderno tem buscado. E tem até encontrado, mas qual que é o grande problema dessa busca, desse encontro com a tranquilidade deste mundo? É que são momentos apenas, é um estado momentâneo, é passageiro, é temporal, né? E a gente vai ler esse texto aqui hoje, para a gente entender esse bom conselho que dá vida para nós sobre a tranquilidade, né? Então vamos ler o texto de Salmos. É um texto grande, irmãos, eu vou ler ele todo porque ele é completo, é um salmo que é completo, ele é poético, é uma obra de sabedoria. Então assim, para que a gente entenda tudo isso, nós vamos ler ele aqui, amém? Salmo 37, a palavra do Senhor diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê o dia deles chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e os necessitados, para matar os que trilham o reto caminho, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, oh aleluia, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. Os ímpios pedem emprestado e não paga, o justo porém se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa
possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, glória a Deus, aleluia, e agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afasta-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Oh, aleluia. Você vê a importância de ler ele inteiro, porque tem tantas partes lindas aqui. Nós vamos aqui fazer apenas umas poucas divisões nesse salmo, para a gente poder ter entendimento. Até porque eu não vou conseguir abordar ele inteiro, né? Mas para que a gente consiga assim nortear o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso coração. Então, para que você entenda isso tudo que nós lemos aqui, irmãos, é lindo ler esse salmo, porque é como se fosse um nadador que entra assim na piscina, ele toma o fôlego, cai ali, ele dá uma abraçada, ele só volta a respirar quando ele chega lá do outro lado. É encantador esse salmo, é encantador. Então, do verso 1 ao verso 9, as orientações aqui em geral, elas se resumem assim, ó: não olhem para os perversos e confie no Senhor. Já dos versos 12 a 15, o cenário ele muda um pouco. Não é mais a gente olhando para os perversos, mas assim, é o Senhor agora que está contemplando a perversidade dos ímpios. Já dos versos 16 a 20, mostra que o Senhor ele compreende o sofrimento do justo. É isso que está escrito aqui. Aí os próximos versos, irmãos, até o 24 aí, depois do 20, vai nos mostrar que as aflições, elas são temporárias, elas têm um limite, elas têm os seus limites, e ela também produz um resultado, ela tem um resultado. Mas depois disso aqui, tem mais alguns bons conselhos deste guerreiro que agora já é idoso, o Davi, e no verso 25, aquele famoso que diz: fui moço e agora sou velho, mas, porém, jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. E os demais versos, irmãos, vai nos mostrar que é o Senhor quem julga os maus e os bons. É esse o salmo que nós lemos aqui. Irmãos, eu chorei bastante, viu, preparando assim, esse sermão em alguns momentos do meu dia, essas palavras aqui, elas ecoavam assim no meu coração e produzia choro mesmo em mim, né? Estamos aqui diante das palavras de um Senhor. Estamos aqui diante das palavras de, não qualquer Senhor, mas o Davi, um senhorzinho agora. Não mais o jovenzinho guerreiro, destemido, não mais aquele moço que desafiou o gigante Golias, que desbaratou exércitos inteiros, que chefiou tropas inteiras por muitos anos. Não mais esse moço. Mas agora nós estamos aqui diante do idoso Davi.
do senhor Davi, que relata assim, uma espécie de memorando. Por isso que é lindo os salmos, porque são verdadeiros testemunhos de pessoas reais, personagens reais da história de redenção de Israel. Então aqui é uma espécie de memorando de Davi, ele dando bons conselhos para nós. Então dentro desse salmo, bons conselhos, eles saltam e entram no nosso coração. Eu gostaria de trabalhar assim todos os bons conselhos, mas não vou conseguir. Então a gente trabalha uma parte dele aqui, em nome de Jesus. Um bom conselho de Davi, já está no verso 1. E o que é que diz aí? Não se irrite por causa dos malfeitores. Eita glória! Não se irrite. Ou seja, não se indigne. Não se preocupe, não se aborreça, não se zangue. Por quê? A resposta é muito simples, nós lemos aqui. Porque eles passam. Simples assim. Não se irrite. Por quê? Porque eles passam. O texto diz, logo eles secam como a palha, logo eles murcham como a grama verde. Tem um tempo estabelecido para isso, igreja, grave isso no seu coração. Existe um tempo de iniquidade suportado por Deus. E quando esse tempo chega, simplesmente, os malfeitores são varridos da face da terra. É assim que acontece. Tem um tempo de iniquidade. Irmãos, entenda uma coisa. Existe um estado eu nem sei se a palavra correta é essa, mas é de enchimento das taças de oração que estão junto de Deus Pai. E quando essas taças de oração, elas chegarem ao seu ponto máximo de transbordar essas taças, é quando o Senhor, Ele age. E essas taças, não se enganem, elas estão sendo cheias dia após dia de oração dos santos. Irmãos, eu fico imaginando um trem desse. Hoje pela manhã, né, onde a gente mora assim do lado, tem um bairro assim, muito simples, né? E é quebrada. E aí tem tudo, tem os funk, tem as coisas todas. E aí, num cantinho assim, eu olhei hoje, contemplei com a Camila, assim, num cantinho. Eu não sei o que é aquilo, irmãos, não sei que espaço é aquele, mas tinha uns 4 varão de joelho orando, assim. Orando, que dava para ouvir lá do prédio, irmãos. Eu falei, meu Deus, Camila, se Deus pudesse assim fazer com que a gente enxergasse como são esses fenômenos de voz dos santos que sobem, resposta de Deus que desce, e oração que sobe em diversas línguas, nações. Imagina a oração silenciosa de alguém no quarto orando, e esse trem subindo e descendo, produzindo uma cosmos, sei lá o que, maravilhoso. Gente do céu, não se engane. O tempo de iniquidade, ele tem um prazo estabelecido. E até por Deus tem um prazo. E quando chegar as tampas de Deus, pode ter certeza que todo mal, que toda perversidade serão varridas da face da terra. Temos aqui não uma biografia completa de Davi, mas traços da vida de Davi. Ecos assim de um homem que aprendeu a confiar no Senhor. É isso que nós temos aqui, de um homem que aprendeu a descansar no Senhor. E é isso que Davi nos ensina aqui. E é isso que ele vai continuar nos ensinando ao longo desta noite. Irmãos, Camila e eu, a gente tem as plataformas de streaming, né? Temos uma porção delas. Não usa quase nada, mas a gente tem lá, um monte. E aí, quando a gente consegue assim assistir algum filme, né, olha, hoje dá para a gente assistir um filme, né? Eu gosto de assistir os filmes biográficos, eu já vou pesquisando lá os de biografia, porque são histórias reais. A Camila gosta também, mas a Camila, quando ela escolhe, ela gosta desse filme autoral, sabe, essas coisas assim, uns filmes esquisitos. Mas amém, a gente assiste junto e glorifica a Deus, e a noite sempre termina bem, né? Mas eu gosto muito dos filmes biográficos, assim, porque vão contar a história de gente real, que tem lá a sua porção de ficção, mas que romperam, que venceram, que conquistaram. E é lindo isso. Quem aqui já assistiu aquele filme que vai narrar a história do soldado Desmond Doss? Quer ver? Vocês vão saber. Até o último homem. Levanta a mão, até o último homem. A maioria. Glória a Deus. Então não vai ser spoiler.
né? Spoiler é de coisa nova, não vai ser spoiler, então eu vou contar. Se você não assistiu, você vai assistir já com a minha ótica agora, tá bom? A história desse moço, irmãos, até o último homem, ela é linda, por quê? Porque ela vai narrar um jovenzinho que, de repente, se inscreve lá para ir participar da guerra, para a batalha. Ele se inscreve lá como um soldado. Só que ele é cristão, irmão. Cristão, ele fala assim, não, eu vou para a guerra, eu vou ajudar meu país, mas eu não vou pegar em armas, não. Não vou pegar em armas, não. Mas eu vou para a guerra. E vai, irmãos. E aí no treinamento lá, o batalhão dele, a chefia e tal, todo mundo zomba dele, porque ele não pega em armas, irmão. Não pega e não vai ter jeito. E ele zomba, mas não dá, desiste, vai para casa, não sei o quê. E ele insiste e vai para a guerra. Irmãos, resumo. Qual foi a ação daquele homem no meio da guerra? Ele salvava os seus amigos feridos. No meio daquela destruição, de morte, aquele cenário horroroso de guerra, aquele homem, sem uma arma, irmãos, ele conseguia salvar um por um. E descia assim num penhasco, os soldados feridos, né? Até que um dia lá, uma hora, passa a noite, sei lá, eu falo, mas quem que está descendo esse povo? Quem que está salvando esse povo? Aí um fala assim, acredite se quiser, é o soldado Dós. Aí só, não é possível. É possível. Aquele homem salvou uma parte inteira do batalhão de soldados feridos, que se ficassem ali, morreriam todos, sem ao menos pegar uma arma. E o que é lindo isso, irmãos? Que aquele que era objeto de zombaria, que era esse soldado, eles se preparam novamente para um novo confronto, uma nova batalha. E aí mostra, sim, todo o batalhão de homem nervoso, valente, corajoso, atiradores exímios ali, esperando o quê? O soldado Dós terminar a oração dele. Ah, não, isso aí é para desmaiar o coração. Ô, igreja, vocês estão que estão hoje, hein? Aleluia. Que Deus, o Espírito Santo, faça sobra invisível aí, aleluia. Irmãos, histórias assim, como deste homem, como a de Davi, nos mostra que esses homens entenderam que entregarem a sua vida para Deus é um bom negócio. Eles entenderam que confiar no Senhor de todo o seu coração é sim um bom negócio. Eles entenderam que descansar no Senhor é sim um bom negócio. Um personagem real, como Davi, está aqui, bem diante dos nossos olhos, que teve essa história incrível e linda, que viveu histórias, vitórias, derrotas, virtudes, fracassos, alianças, traições. Davi viveu pecados e pôde provar de perdão sincero, genuíno. Davi viveu momentos de guerra, mas também conseguiu gozar de plena paz. Ele está nos ensinando, através de seus conselhos, a viver a arte da tranquilidade, através deste Salmo 37, dizendo para mim e para você nesta hora: não se irrite por causa dos malfeitores, por causa dos perversos, ou sei lá por causa de quê. Não se irrite, não nutra inveja dos perversos. Esse salmo, irmãos, não nutra a inveja dos perversos, me lembra um outro salmo, que é o Salmo de Asaf, que é lá o Salmo 73, que vai mostrar a aparente prosperidade dos perversos. Dizendo, o salmista, o Asaf, irmãos, ele começa o Salmo 73 dizendo assim, ó, eu invejei a arrogância deles. Eu tive inveja deles. E aí os meus pés, eles quase assim patinaram. E por que ele fala isso? Porque ele fala assim, ó, para mim eles parecem não ter preocupação nenhuma. Eles nem doentes ficam, eles são sadios e fortes. O Asaf fala assim, ó, eles estampam como um colar a sua soberba. Olha só, os seus olhos saltam de tanta gordura, de tanta provisão. Olha só, era isso.
Eram esses os relatos que o Asaf, ele coloca ali no Salmo 73, era isso que o seu coração via com relação aos perversos. Ele nutria ali a inveja dos perversos, a aparente prosperidade dos perversos. Mas aí, irmãos, o final desse salmo é lindo, porque o Asaf diz assim, ele conclui, ele se aproxima de Deus no templo, e o Senhor começa a falar com ele no meio do salmo, então ele conclui e ele diz, bom mesmo para mim é estar perto do meu Deus. Bom mesmo para mim é estar perto do meu Deus. Irmãos, nós temos aqui o seguinte, nesse Salmo 37 que nós lemos, do verso 1 ao verso 5, nós temos aqui um contraste que Davi nos ensina. Davi está dizendo assim, ao invés de se irritar com os perversos, ao invés de se irritar de se angustiar com a aparente prosperidade deles, o verso 5 responde, ao invés de fazer isso, sabe o que você faz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Irmãos, essa palavra é poderosa, entregar o seu caminho ao Senhor. Pensa num trem poderoso, é esse. Isso já nos bastaria. Irmãos, se o mundo inteiro só fizesse isso, entregasse o seu caminho ao Senhor, a vida era outra. A vida era outra. Mas aí ele acrescenta, irmãos, ele fala assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu fiquei pensando, igreja, o que é esse mais ele fará? Eu fiquei pensando, minha cabeça ficou, meu coração. Eu falei, mas o que é esse mais que o Senhor vai fazer? O que é? O texto ele diz aqui, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e tudo. Mas eu fiquei pensando, e eu confesso assim que eu não consegui ter uma resposta completa sobre isso. Sobre o que é esse o mais ele fará. Mas para mim, esse o mais ele fará quer dizer que ele faz tudo, irmãos. Faz tudo, completamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que pedimos ou pensamos, ele é capaz de fazer. O que precisa ser feito, nosso Deus é capaz de fazer. O que precisa ser resolvido, o nosso Deus, ele é capaz de fazer. Quer sejam coisas visíveis, quer sejam coisas invisíveis, o nosso Deus, ele é capaz de fazer. Quer sejam as coisas naturais ou coisas sobrenaturais, o nosso Deus, ele é capaz de fazer. Quer sejam coisas simples ou coisas impossíveis, confie nele e o mais ele fará. Ele é o único suficiente capaz de realizar esse tudo mais. Viu, igreja? Então entrega o seu caminho ao Senhor, igreja. Confie nele. Tem um ponto aqui, irmãos, que merece a nossa atenção. É o verso 3. Olha só. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Oh, coisa linda. Confie no Senhor e faça o bem. Alimente-se da verdade. Irmãos, isso aqui é o verdadeiro retrato do crente que é dependente de Deus. É o verdadeiro retrato. Por quê? Porque esse crente que confia, ele é feliz. Esse crente que confia, ele tem habitação. O seu modo de vida é santo e irrepreensível. É o retrato do crente que depende do Senhor. E o seu alimento é para a alma e para o corpo. Não falta. Não falta. Pode arrochar, vez outra ou não, mas não falta. Esse aqui é o perfil do crente, o retrato do crente que depende de Deus. Confie no Senhor e faça o bem. Outro ponto, alimente-se da verdade. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quem mora em condomínio, sabe que todo condomínio tem o grupo dos moradores do condomínio. É ou não é? Vocês sabem disso, né? E geralmente esse grupo é só por Deus. É ou não é? Todo grupo de condomínio é arquivado no WhatsApp, ou não é? Duvido quem tem paciência com um negócio desse. Quem é crente tem paciência com um trem desse. Né? Irmãos, no condomínio que a gente mora, é um condomínio novo, e assim, aconteceram um monte de coisa para fazer vingar essa obra, mas vingou, aleluia. E aí tem o grupo lá do condomínio.
Irmãos, tudo que é de ruim. Ai, Jesus Cristo, tudo que é de ruim, má fama, fofoca. Sabe as coisas que a construtora não entregou direito? O que mais tem é fiscal, olha isso, que absurdo, que não sei o quê. Aí começa. E tem um monte de gente naquele grupo, mas tem assim uns 30 que são sempre os mesmos. E olha, vocês sabem, vocês estão me entendendo, né? E fala mal de tudo, e fala mal da portaria, e fala mal dos coitados que estão abrindo e fechando portão. Então é um condomínio novo, não tem muito recurso, então as coisas elas vão acontecendo, mas não tem paciência. E vai aquela coisa assim, você deixa de abrir aquelas mensagens, 2 dias tem 600, 700 mensagens. Oh, coisa horrorosa é aquilo. E aí o Camila e eu, nós estávamos conversando, a gente simplesmente chegou à conclusão. Eles se alimentam dessas coisas. Eles se alimentam, eles gostam dessas coisas. Para eles está bom isso daí. Se não tiver esse tipo de resenha, para eles, o legal é ter isso. Então, eles são nutridos, por isso. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque a palavra do Senhor, o salmista Davi, esse senhorzinho Davi agora, irmãos, ele está dizendo aqui, ó, habite na terra e alimente-se da verdade. Um monte dessas coisas aí de condomínio, nem verdade são, irmãos. E elas estão lá, revirados naquilo. E precisamos de amparo jurídico. E não sei o quê. É um negócio terrível. Eu falei para a Camila, a gente conversando. Eles se alimentam disso. Eu fiquei pensando. Igreja, o que é que tem nutrido a nossa alma? Ao longo dos dias, até nós chegarmos aqui, nesta hora, domingo, exatamente aqui, para cultuar a Deus, louvar o Senhor, orar e tal. O que é que tem nutrido a nossa alma? A sua alma tem se nutrido de quê? É de boa fama? Sua alma tem se nutrido daquilo que é verdadeiro? Nossa alma tem se nutrido daquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que tem virtude, tem louvor. Se tem louvor nisso, a palavra do Senhor diz lá em Filipenses, nisso pensai. Nisso pensai. Caso não, irmãos, deixa esse trem para lá. Deixa esse trem para lá. Davi, e o seu bom conselho aqui para nós, dizendo, não se preocupe com os perversos. Não dê muita atenção a isso. Por quê? Vamos ver aí o verso 10. Por quê? Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Igreja, se a gente seguisse esse trem aqui, a história estava diferente. Não se irrite, não se preocupe, nem dê muita atenção a isso. Por quê? Simplesmente porque eles desaparecerão. Você vai até procurar no lugar onde eles estavam, e eles não estarão mais. Olha só o contraste do verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Eita glória! Alegria na abundância de paz. Isso quer dizer que o Senhor garante uma herança. E essa herança que o Senhor garante, ela pertence a um grupo específico, que são os mansos. Os mansos. Fala que os mansos herdarão a terra e serão bem-aventurados. Ô igreja, terão alegria na abundância de paz. Isso quer dizer que a paz ela é tão grande, eu não sei nem definir isso, que ela é tão abundante que irá produzir alegria na vida dos mansos que estão no Senhor Jesus. O que é abundância de paz, irmãos? O que é isso? Eu não consigo assim racionalizar o que pode ser uma abundância de paz, a não ser lendo lá Apocalipse, que diz
que não haverá nem choro, nem dor, o mar já não existirá mais, nem a gente vai precisar do sol, porque ele é a própria luz que vai clarear a cidade santa. As ruas são de ouro e de cristal, meu Deus, meu Deus. O mundo, irmãos, não compreende isso, abundância de paz. O mundo não compreende. Na verdade, o povo do mundo deve achar entediante a gente pregar um mundo com abundância de paz. Vai ter gente que vai falar credo, vai achar entediante paz. Outros, irmãos, o que o mundo faz para buscar isso, para buscar paz e tranquilidade? Faz um monte de coisa, né? Um monte de coisa. A gente pode citar, sei lá, o que as pessoas fazem, meditação, um monte de coisa. Mas uma que é comum de todo mundo fazer, buscar tranquilidade e paz. O que é que a gente faz quando quer buscar tranquilidade e paz? Pode falar, igreja, pode falar. Hã? Não ouvi? Vai pescar. Amém. Tá aí um trem que eu não dou conta, deve ficar naquele silêncio da pescaria. Eu sou muito agitado para ficar ali, eu perturbo as pessoas. Então, Mas eu gosto daquele ambiente. Eu gosto muito daquele. Aleluia. Mas eu procuro me comportar, mas o meu interior fica assim, ó. Mas, gente, o mundo, a gente faz isso. O mundo, em busca de tranquilidade e paz, o que a gente faz? Organiza uma viagem, não é? A gente viaja. Não é? A gente planeja a viagem o ano todo, parcela o trem e a gente vai lá viajar em busca de tranquilidade e paz. Não é assim, gente? Vocês já perceberam que quanto mais rústico o lugar, mais caro é? Quanto mais rústico, elas cabanas no meio do mato, assim. Tem uns lugares, irmão, você precisa até tomar aquelas vacinas contra picada de mosquito, para poder ir lá naquele lugar com segurança. Mas quanto mais rústico, não sei o quê, que tem aquele banheiro de vidro virado pro meio do mato, aquelas coisas lindas, mais caro é aquilo. É ou não é, irmãos? E por que, irmãos, que é assim? Porque a ideia, né, de fato, é proporcionar uma ambiência de tranquilidade e de paz. E aí, irmãos, a criatividade é sem limite. E é para todo o bolso. É ou não é? Você organiza um negócio desse com a varoa, você chega num lugar desse, você chega pilhado, né? Você vai de carro, assim, sei lá, interior de São Paulo, você vai pilhado, você chega lá arranjando os dentes, né? Aí vai passando um dia, o segundo, aí sua alma vai voltando pro lugar, né? Você começa a ficar mais calmo, tranquilo, come bem, não lava a louça, não é assim, irmãos? Não estica nem o lençol da cama, não é isso? Coisa linda, dia após dia, sim, aquela benção. O segundo dia você já está no seu normal de novo, aleluia. Dorme cedo com os barulhos dos grilos no mato. Vai passear na feirinha, na cidade, compra uns queijos, uns trem. Não é assim, irmãos? Encontra até coisa para decorar a casa. Vamos decorar, vamos levar esses trem. Vamos levar presente para sua mãe. Não é assim que faz? Não é? Se levar para minha mãe, tem que levar para o seu pai também. Vamos levar para todo mundo. Fica bondoso, começa até já a partilhar. Vamos abençoar. Vamos comprar pelo menos um potinho de doce para ele. É ou não é assim? Vai criando uma ambiência. Irmãos, eu estou contador de história hoje. Quando a gente casou, Camila e eu, há quase 15 anos atrás, nós fomos fazer nossa lua de mel, graças a Deus, ganhamos esse presente lindo. Fomos lá para a terra do Elkson, lá para Lagoas, né? Essa terra também é? Não é não? Mas é glória, é isso aí. É aquela terra que o azul do mar e do céu se confunde, você não sabe, assim, é coisa linda. E aí vou resumir a história, Camila, a gente estava lá, né, aquele restaurante lindo, assim, olhando para o mar, aquela coisa linda. Aí a Camila pegou assim, a manteiga, comendo manteiga lá com pãozinho, que eu falou, nossa, nego, a gente precisou sair lá de São Paulo para comer uma manteiga boa dessa, né? Eu tenho um vício, irmãos. O meu vício é ler rótulo das coisas.
né? Eu não gravo nada, mas eu leio o rótulo das coisas, ficar lendo o rótulo. Aí eu fui ler a manteiga que a Camila achou maravilhosa. Estava assim, made in Cotia. Lá na terra do Patrick. Do lado de casa deu, ó, Camila, a manteiga maravilhosa que nós estamos... Ela falou, não lê essas coisas, deve estar errado, deve estar errado. Irmãos, a arte de viver tranquilidade, a arte da tranquilidade. Cria-se ambiências para que a sua vida, a sua alma, desfrute de um tempo de paz e tranquilidade. Não é assim, igreja? Aí você pega a estrada e volta para casa, não é? E quando você volta, o que acontece? A bolha da tranquilidade, estoura, não é? Já no dia seguinte são as cobranças do trabalho, não é assim, irmãos? Talvez os desafios ministeriais para quem vive ministério, né? Quem mora perto da quebrada já sabe como que é, o bate-pancadão até de madrugada, e a paz, a tranquilidade já se estourou. E aí a gente volta então a dar mais atenção às coisas dos perversos do que confiar e descansar no Senhor. Não é isso, igreja? Davi está dizendo para mim e para você nessa noite, não se irrite, não tenha inveja deles. A aparente prosperidade deles não passa de ilusão. A vida deles tem um tempo, as suas ações têm um prazo determinado. E que tempo é esse? Qual é o prazo determinado para eles? A Bíblia diz aqui que é semelhante à palha que seca, é semelhante à grama verde que murcha, é rápido. E por que é assim, irmãos? Por que esse tempo é rápido? Porque a vida humana é frágil mesmo. Nós somos barro, nós somos pó, e o Senhor sabe disso, a vida humana é frágil. Sabe o que eu entendo com esses conselhos aqui de Davi? É que a inveja que as pessoas têm no perverso, não está na carência da própria inveja, mas está na carência de confiar em Deus. Vamos acelerar, vejamos o verso 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Olha só, mais vale um pouco do justo do que a abundância do ímpio. Irmãos, deixa eu falar um trem para vocês. A riqueza, ela pode ser sim, uma parte feliz de uma vida, mas não é a totalidade de uma vida real. Ela é sim, oxe, claro que é uma parte feliz de uma vida, mas ela não representa a totalidade dessa vida. A pergunta que a gente poderia fazer aqui, olhando para esse verso 16 é, como fazer do pouco muito? Não é isso? Como fazer do pouco muito? Então não é. A resposta é simples, apenas vivendo na presença e na dependência do Senhor. O pouco no Senhor com paz é melhor do que o muito na inquietação, irmãos. Sou velho, mas já fui moço, nunca vi um justo, nem a sua descendência desamparado mendigar o pão. Mas para a gente ter essa certeza que esse salmista tinha, que Davi tinha. Irmãos, Davi estava velhinho aqui, irmãos. O livro de Reis, lá no capítulo 1, vai narrar a história de Davi, vai falar que esse senhor, ele não estava conseguindo se aquecer. O corpo de Davi estava frágil, ele não conseguia se aquecer. É esse senhor que está dizendo isso para nós, irmãos. Eu já fui moço, vi isso com os meus olhos, vivi isso com a minha própria vida, e sou velho. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, irmãos, para a gente ter essa certeza, para a gente ter essa convicção, precisamos entender confiar no Senhor. Precisamos entender buscar no Senhor a nossa alegria. Precisamos entender entregar o nosso caminho ao Senhor. E o último e mais desafiador disso é descansar. Descansar. Aleluia. Aleluia.
Luquinhas, faz aquele dedilhado lindo para nós, Luquinhas. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deise, acompanha o Lucas aqui. Vamos pensar vamos terminar louvando. Vamos terminar louvando enquanto aqui. Por favor, Deise. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Tem um hino que a gente canta aqui na igreja, já faz um tempão já, que a gente canta. Esse hino é composição do nosso irmão Moisés. O nosso irmão pianista / baterista aqui. Aleluia. Cadê o Moisés? Ó, o Moisés está ali. Ô Moisés, eu vou contar só a história aqui, hein, Moisés. Amém. Eu estava um dia no mercado, cheguei no mercado, e aí encontrei o Moisés. Estava o Moisés e o Davi lá no mercado. É inédito, acho que isso que eu vou falar aqui. E aí, encontrei com o Moisés, e aí, como é que tá a Camilinha? Né? Moisés, a família do Moisés conhece a Camila, acho que tem uns 24 anos já. E aí eu falei, Camila tá bem. Tá lá nas dificuldades e tal mesmo, da maternidade, mas tá tudo bem. E ele, e você, irmão? E você, como é que você tá, né? Eu falei, eu tô bem, eu tô com medo de ser pai, né? Porque eu não sei ser pai ainda, eu tô com medo dessa responsabilidade, porque essa vai pesar sobre mim mesmo, não vai ter jeito. Não tem desculpa, né? Tô com medo e tal. E aí ele falou, Paulão, deixa eu te contar uma história. Você sabe que a vida toda, né? Eu sou músico, a vida toda, músico, autônomo. E aí teve um dia, estava a esposa, estava a Lília, ele contando essa história, estava a Lília, os meninos, o Lucas e o Davi, estavam dormindo assim. E ele contando essa história, ele falando, e eu fiquei olhando lá os meninos dormindo. E eu angustiado, me deu angústia, eu falei, Senhor, eu preciso de evento, eu preciso tocar, eu preciso de trabalho, porque eu sou autônomo, eu preciso produzir para poder sustentar essas crianças aqui. Como é que eu vou sustentar esses meninos? Como é que é a Lilian? Como é que eu vou cuidar disso agora e tal? E naquele silêncio da noite, ele contando isso. E aí, de repente, ele escuta a voz de Deus falando, olha bem seus filhos, olha os meninos. Está vendo como eles dormem? Está vendo como eles descansam? Sem se preocupar com o amanhã? Então, é assim também com você, meu filho. Apenas descansa, porque eu sou o Deus da provisão. E aí o Moisés então compôs uma canção linda aqui, que fala, aonde vou habitar no esconderijo do Altíssimo, e onde vou descansar à sombra do meu Deus. E ele me cobrirá como um pai cobre seu filho. E eu não temerei. Ele é o meu Deus, meu protetor. Foi esse o hino que o irmão compôs na dor, na angústia. Igreja, entrega o seu caminho ao Senhor, mas entrega tudo. Entrega a sua vida, entrega a sua carreira, entrega seu futuro, entrega suas posses, entrega a sua família, entrega tudo, entrega seu destino, entrega os seus planos ao Senhor, não apenas uma parte, não um pedaço, não aquela parte que a gente simplesmente administra mal das nossas vidas, e então a gente coloca na mão de Deus, para que a gente também seja bem sucedido, porque a gente administra mal. Não, aquela parte que a gente não consegue romper, a gente fica patinando, aí a gente então entrega e fala, Senhor, está nas tuas mãos, porque eu não sei fazer isso, mas porque a gente fica patinando. Não, entrega tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, não apenas um trajeto, entrega tudo, todo o percurso, toda a jornada, entrega tudo ao Senhor, as suas fragilidades, a sua miséria, entrega tudo ao Senhor. O caminho aqui, irmãos, é uma metáfora para vereda, para caminho, para percurso, para uma jornada, literalmente a estrada da vida. E essa jornada da vida, essa estrada da vida, de fato, ela é cheia de altos e baixos mesmo, nem sempre tudo vai dar certo.
Oh, aleluia. O gosto das coisas que dão errado na jornada da nossa vida é amargo mesmo. O sabor da frustração não chega perto do doce sabor das vitórias, conquistas. Nem sempre, crente, meu irmão, amada igreja Batista Manaí, nem sempre as coisas ruins serão transformadas. Nem sempre. Nem sempre, grave isso no seu coração, nem sempre você será livrado da fornalha de fogo. Nem sempre. Mas sim, os que estão no Senhor serão livrados na fornalha de fogo. Às vezes, irmãos, o calor do fogo vai chegar perto, bem perto mesmo. Mas o Senhor livra, o Senhor livra. Está escrito aqui que o crente no Senhor, ele não cai prostrado, porque a mão do Senhor sustenta, aleluia. Nem sempre, irmãos, esse caminho, a jornada cristã, ela será um caminho bonitinho. Um caminho bonitinho, todo explicadinho. Uma estrada assim, com curvas tranquilas de fazer. Placas de sinalização por todos os lados. Sabe, aquela estrada tranquila, sem grandes ladeiras, ribanceiras, sem grandes subidas. Não. No caminho, tem lugares sim, por vezes escuros mesmo. No caminho, por vezes, tem lugares silenciosos mesmo. Você clama e parece não ouvir a voz do Eterno. Mas saiba que Ele é contigo. Saiba que nesse caminho que o Senhor está falando através da vida do salmista Davi entregar para ti, saiba que nesse caminho terá até o tal vale da sombra da morte. Mas nós não temeremos. Por que a gente não teme, irmãos? Por que a gente não teme o caminho escuro do vale da sombra da morte? É porque somos corajosos? Não, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Tudo entregarei. Xarabadara, cantarabada, surebadaia. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito. A Ti entrego tudo, sim, por Ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amada igreja,
Ouça isso com a sua alma, amada igreja. Só o Senhor pode nos guiar com sucesso do berço à sepultura. Só o Senhor pode nos conduzir com sucesso do berço à sepultura. Somente Ele tem o poder de nos conduzir por um caminho de abundância, de paz. Aleluia. Só Ele pode nos conduzir por um caminho de contentamento, de esperança, de perdão, de amor, de vida. Não importa o que você necessita, confie nele, pois o mais Ele fará, É isso que o salmista Davi está nos dizendo aqui. Essa é a arte de viver em tranquilidade, é a arte da tranquilidade, é não se irritar com as coisas perversas deste mundo, porque elas passarão, isso é certo, é uma afirmação, é uma promessa, quem prometeu garante, elas passarão, mas os mansos herdarão a terra e viverão em abundância de paz. Essa é a arte da tranquilidade, irmãos. É sorrir em meio ao caos. É olhar a dor nos olhos e continuar tendo esperança. Irmãos, a arte da tranquilidade que o Senhor nos ensina aqui é repartir quando tem pouco. Mas saiba de uma coisa, amada igreja. A vida tranquila no Senhor não é ausência de problemas. Não é ausência de preocupação, não é ausência de agitação ou qualquer tipo de estresse. Mas a vida tranquila no Senhor é confiar nele de todo o seu coração. Vamos orar, igreja? Vamos orar. Fique em pé, igreja, vamos orar. Amado Deus, nos ensina a entregar tudo, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Nos ensina, Senhor, somos pessoas controladoras, Pai. Temos, Senhor, a alegria de ter o controle nas mãos, e isso não é bom, isso não te agrada. Uma nova vida com o Senhor, uma nova vida em Cristo, é uma vida diferente, Pai. Tira mesmo, Senhor, esse controle bobo das nossas mãos, Pai. Nos ajuda a entregar tudo, o nosso caminho, as nossas angústias, as nossas coisas silenciosas, os nossos pecados, as nossas virtudes, que tudo passe pela cruz, Senhor. Nos ajuda a não perder a nossa cabeça com as coisas deste mundo, com as injustiças, com as perversidades. Não permita que o nosso coração inveje isso, Pai. Porque isso tudo tem um prazo de validade. Tem um tempo determinado, estabelecido no céu, para que isso acabe. Mas os justos herdarão a terra, os mansos serão bem-aventurados. Em nome de Jesus, Pai, conceda essa virtude a nós, Pai. Derrame, Senhor, dessa graça a nós, Senhor. Guarda as nossas famílias, Pai, guarda as nossas casas. Guarda, Senhor, os parentes de perto, guarda, Senhor, os parentes de longe. Guarda os nossos filhos, Senhor, aqueça os nossos velhos, Pai. Reaviva o teu povo, Senhor. Reaviva o teu povo, Senhor. Senhor, esconda-nos, Senhor, debaixo de tuas asas, onde é esconderijo seguro. E nós, Senhor, te louvamos e te bendizemos por tudo, por nos ensinar em amor, Pai. Que venhamos entregar tudo mesmo a Ti. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com cada irmão, cada irmã, com cada criança, cada idoso, cada família que nos assiste ali pelo YouTube. Que Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Aleluia. Aleluia.